Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos orar, irmãos, pedir a Deus para nos abençoar no nosso último estudo. Onde quer que você esteja, mantenha sua câmera aberta, seus olhos fechados, seu coração aberto, sua mente aberta. E vamos orar. Pai querido, nós te damos graças a Deus por mais um domingo na tua presença, momento que poderemos aprender a palavra do Senhor nessa escola dominical. E mesmo no ambiente virtual, Deus, estamos certos que o nosso mestre é aquele que extrapola quaisquer limites, ó Deus, sejam eles de distância, sejam eles espirituais. O Senhor é aquele que, uma vez alcançando o nosso coração, nos ensina poderosamente. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração e nos abençoa, Pai, nessa última aula que vamos ter acerca desse importante tema sobre como vencer as tentações. Fala ao nosso coração para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, queridos, hoje é o nosso último estudo, né? Se você não participou dos estudos anteriores, eu lembro que todos estão disponíveis no canal da igreja lá no YouTube. Você pode acessar, pode ver quantas vezes quiser e assim não deixar, né, não deixar de aprender tudo aquilo que nós temos meditado nesse mês sobre esse tema, como vencer as tentações. E é claro, só para que a gente possa nos contextualizar naquilo que nós já aprendemos, irmãos, nós estamos estabelecendo aqui algumas disposições que todo cristão precisa ter para que ele possa vencer as tentações. E nós começamos falando do exemplo do mestre nas tentações. E é claro que nós dissemos naquela primeira aula que a tentação de Jesus, em muitos sentidos, ela foi apenas para Jesus, mas em muitos outros ela se refere às nossas próprias lutas, às nossas próprias provações que podemos passar também. E foi nesse sentido que nós aplicamos esses 5 princípios que estão em tela, que a tentação é permitida por Deus, que ser cheio do Espírito não isenta das tentações, que a tentação ocorre nos instantes cruciais, que sempre haverá um agente, um meio para que a tentação chegue na sua vida e sempre haverá uma nova tentação. Então, é uma luta contínua. Então, essa foi a nossa primeira aula. Se você assistir no YouTube, você vai entender tudo isso que nós colocamos aqui. Depois fomos para a segunda aula, a fim de identificar a origem, de onde vêm as tentações. Então, para que possamos vencê-las, precisamos saber de onde elas vêm. E elas vêm essencialmente de 3 lugares, de 3 fontes. Uma tríade, portanto, que dá origem a todas elas. Então, nós falamos do mundo enquanto sistema antideus, não a ordem criada, porque a ordem criada, o mundo, todas as coisas que Deus fez, isso é bom, ok? Mas uma vez que o mundo ele sofre todas as consequências decorrentes do pecado, há naturalmente um sistema que é anticriador, anti-Deus. E é esse sistema que a Bíblia coloca como um mundo que dali procede muitas das tentações que encaramos. Vimos que a carne também é uma fonte de tentação, estamos falando da natureza pecaminosa, e é claro, o diabo como adversário espiritual de toda a igreja. Então, toda tentação, irmão, vai vir dessa tríade. Então, a segunda aula falou sobre isso, e se você assistir a aula, você vai entender profundamente o que denotamos acerca disso. A nossa terceira aula, então, veio tratar do limite das tentações. Não existe tentação ilimitada, né? E em qual sentido que não existe tentação ilimitada? Nesses que nós colocamos aqui na nossa terceira aula. A partir do ensino de Paulo, nós vimos que existe uma limitação humana das tentações, ou seja, aquilo que nós sofremos como tentação é algo inerente a nós mesmos, tem a ver com a nossa própria humanidade, ou seja, algo que está dentro das nossas relações. Falamos de um limite divino, ou seja, Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E falamos também de uma limitação efetiva, no sentido de que Deus, juntamente com a tentação, ele também provê o livramento. Então, nossa terceira aula falou sobre isso. E se você quiser aprender
algo nesse sentido, vá para a nossa terceira aula. A nossa quarta aula, portanto, que fizemos domingo passado, nós trabalhamos esse tema. Para vencer a tentação, precisamos combinar atitudes úteis diante das tentações. São as atitudes bíblicas. E nós passamos a descrever a partir de Gálatas 6:1 que precisa ser feito. E é claro, a primeira combinação útil para que nós possamos vencer as tentações foi essa: combine vigilância e oração. Então fizemos aí um estudo profundo desses dois textos da Escritura, Mateus 26 e Lucas 22, que descrevem a estada de Jesus no Getsêmani com os seus discípulos e como isso se aplica a nós. E hoje, irmãos, nós vamos então dar continuidade a essas atitudes combinadas, a fim de encerrarmos o nosso estudo, e eu espero, né, que amanhã, logo após esse estudo, você esteja mais preparado para vencer as tentações na sua vida. Então, combinar atitudes úteis diante da tentação envolvem muitas coisas. Mas para que nós possamos iniciar o estudo de hoje, abramos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, e nós vamos ler aqui o versículo 16 e 18. Hebreus capítulo 2, versículo 16 a 18. Eu estou abrindo aqui também, que meu aplicativo fechou. Hebreus capítulo 2, versículo 16 a 18. Então, o que a palavra do Senhor diz aqui, irmãos? Apenas para introduzirmos o nosso estudo, ela diz assim: pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, guarde isso no seu coração. Cristo é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, pensando, irmãos, nessa segurança que Cristo nos oferece, além de combinar vigilância e oração, nós precisamos combinar conhecimento e sensibilidade. Veja, irmão, precisamos combinar conhecimento e sensibilidade. O conhecimento, naturalmente, é muito importante porque envolve o que nós estamos fazendo agora. Uma vez que nós nos debruçamos na Escritura e começamos a estudar e começamos a entender o que Deus requer de nós, nós estamos buscando conhecimento. Mas isso também é algo que pode ser feito por qualquer outra pessoa. Talvez uma pessoa que nem mesmo tenha um compromisso com Deus. Por isso, o conhecimento ele precisa estar aliado à sensibilidade, notadamente uma sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade espiritual, ela só é dada àqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus vão ter realmente a sensibilidade, a capacidade de ouvir a voz do seu Senhor. E ouvindo a voz do seu Senhor, obedecer. Mas para que você possa entender essa combinada atitude, ou seja, combinar conhecimento e sensibilidade, abra então adiante em Hebreus mesmo, capítulo 3, e vamos ler aqui o versículo 7 a 9. Então você veja que o autor de Hebreus, ele fala que Cristo é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. E logo adiante, ao falar da realidade da tentação no passado, o que ele descreve aqui a partir do versículo 7? Ele diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, olha só que interessante, né? Como diz o Espírito Santo. O que ele vai descrever agora é um texto do Antigo Testamento.
está no Salmo 95. Mas quando você vai lá no Salmo 95, o salmo ele é de Davi. Mas aqui o autor sagrado, ele diz: "Assim diz o Espírito Santo". Eu estou abrindo esse parênteses, meu, só para você ver como é a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Você vê que o autor sagrado, ao olhar para os salmos, ele sabe que quem falou através de Davi foi o Espírito Santo. Então essa aplicação é muito interessante. Então ele diz: "Como diz o Espírito Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos". Então, eu vou agora ler de trás para frente, né? Apesar dos pais terem visto as minhas obras por 40 anos, me tentaram, me puseram à prova no dia da tentação no deserto, como foi na provocação. Assim, pois, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, o que esse texto ele vai trazer para nós, o que a lembrança, né, do autor de Hebreus traz para nós, o que remete ao nosso coração, é justamente essas duas expressões: ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. E essas duas expressões ligadas ao passado, aos exemplos do passado, tratados na palavra de Deus como provocação e como rebelião. O que isso tem a ver conosco aqui dentro do tema? É preciso, irmãos, que nós conheçamos o exemplo do passado. Pensamos não apenas no texto de Hebreus, não apenas no texto paralelo do Salmo 95, mas toda a Escritura, para que nós não incorramos nos mesmos erros. Todos esses textos relacionados, eles são uma advertência contra a repetição da rebelião, a repetição do endurecimento do coração, a repetição da de não ouvir a voz do Senhor. Então, o conhecimento que se espera de nós para vencermos a tentação aqui e agora, é fazermos essa relação entre o hoje e o como foi no dia. Então veja que o próprio texto fala: "Hoje, se ouvides a sua voz". Então, hoje, aplicando para nós essa relação de hoje, como foi no dia, pensando no exemplo do passado, é justamente o que precisa nos levar a compreender a relação de conhecimento e sensibilidade. Então, entre o passado e o presente, nós devemos fazer uma ponte. E essa ponte é, uma vez que eu conheço o exemplo do passado, pela presença do Espírito Santo na minha vida, eu preciso ser sensível ao exemplo, sensível à direção, sensível ao mandamento, sensível ao caminho que Deus coloca para a minha vida. Não é à toa que essa expressão "ouvirdes a sua voz" é como uma palavra de um mestre para os seus alunos, para os seus discípulos, esperando deles o aprendizado. Então, meu irmão, não endurecer o coração é a essência, é a essência da sensibilidade que se espera de um cristão comprometido com Deus. O coração, para mim e para você, é algo diferente do que era para os judeus. Porque para nós o coração, até mesmo nas nossas linguagens românticas, vamos dizer assim, o coração ele é a sede da emoção. Nós colocamos o amor no coração. Esse é o pensamento ocidental. Mas o pensamento judaico não. O judeu vê no coração a sede da sua vida espiritual. Então, quando se fala de não endureçais o vosso coração, está dizendo justamente de endurecer o aspecto estritamente espiritual da relação dessa pessoa com Deus. Então, não endurecer o coração é justamente você ignorar deliberadamente a voz de Deus no âmago deste relacionamento. E é claro, irmão, isso para aqueles que estão
fora de Cristo é algo normal dentro dessa realidade. Mas para aqueles que estão em Cristo, não pode ser algo aceitável. Pode acontecer, mas não pode ser algo aceitável, porque aquele que nasceu de novo, ele agora possui um novo coração. Não um coração de pedra, mas um coração de carne. Agora a sua vida espiritual não está morta. A sua vida espiritual vive, pulsa no relacionamento com o seu Deus. Então, meu, endurecer, é, essa ideia de endurecer, ela remete a uma teimosia que o cristão jamais pode aceitar. Então você tem o conhecimento. Você olha para o deserto, você olha para os israelitas, você olha para o Novo Testamento, você olha para os cristãos dos séculos passados, e, meu irmão, todo o arcabouço que você tem do tempo da história bíblica, do tempo da história da igreja e do seu próprio tempo, na linha do seu próprio tempo, da sua vida, toda a experiência, portanto, que você tem, todo esse conhecimento, portanto, que você tem, deve ser combinado com a sensibilidade espiritual que o Senhor te dá, que Ele te confere. E por quê, pastor? Alguns textos estão em tela, então você pode anotar os textos, mas eu estou citando esses textos à medida que eu vou falando, à medida que eu vou pensando neles. Mas essa sensibilidade espiritual ela está justamente nesse texto de João, capítulo 10. Eu não sei se você se lembra, mas João 10 fala de Jesus como bom pastor. E o bom pastor tem as suas ovelhas, não é verdade? Ele tem as suas ovelhas. E quando ele vai falar das suas ovelhas, quais são as características, né? Ou talvez qual é a principal característica desta ovelha? Então, lá no versículo 3 ele diz: Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Olha só, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aí vem o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. E essas que não são do aprisco, ou seja, essas que estão além dos judeus, aquelas que se encontram nos ambientes gentílicos, eu e você, qual é a característica delas? Elas ouvirão a minha voz. Então, pela segunda vez, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor, disse Jesus. Aí vem o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então veja, irmão, nessa relação de Jesus como bom pastor e as ovelhas, você pode então trazer todo esse conhecimento que você possui da sua própria vida e da Escritura e entender que existe uma sensibilidade espiritual na igreja para ouvir a voz do seu supremo pastor. E ouvir, meu irmão, significa obedecer, significa seguir, significa praticar. Então nós não podemos agir na igreja apenas com conhecimento. Nós precisamos combinar conhecimento e sensibilidade, pois aquele que apenas conhece a Escritura, mas ele não tem a sensibilidade para praticá-la, ele é como o Tiago mesmo declara, né? É como um homem que contempla no rosto, no espelho, o seu próprio rosto natural. Então nós precisamos, meu irmão, conhecer a Escritura e sermos praticantes da Escritura. Precisamos estar sensíveis a tudo aquilo que nós conhecemos acerca da Escritura. É isso que nos fará vencer as tentações. Combinar conhecimento e sensibilidade, assim como combinar vigilância e oração. Então, dentro desse primeiro subtópico de nossa aula hoje, alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Esse combinar conhecimento e sensibilidade? É a hora de você ser sensível ao meu chamado, hein, meu querido? Deu para entender? Você conseguiu captar? Pastor, Essência. Diga.
essa sensibilidade e Uhum. conhecimento, ela não está denotada assim como humildade, Envolve, com certeza. porque Jesus veio com uma pessoa humilde, né? Ele se Uhum. humilhou e ele tinha tanto conhecimento, sensibilidade vindo da parte de Deus. Então, a parte assim, essencial é você se humilhar para Deus, reconhecendo que você não é nada, e Deus vai te encher desses conhecimentos e dessas sensibilidades que você tanto precisa, não é isso? Veja só, Beni, quando você tem só conhecimento e não tem essa sensibilidade espiritual, o que que vai acontecer com você? Vou ficar só com conhecimento. Você vai ser um arrogante. Exato. Você é um arrogante, literalmente, né? Então, a vitória nas tentações não passa pelo simples conhecimento, né? Porque se você tiver só o conhecimento, por exemplo, de que eu acabei de ler aqui em Hebreus, né, que Cristo, ele pode socorrer os que são tentados. Esse simples conhecimento, sem estar aliado a uma sensibilidade espiritual, vai funcionar em que na sua vida? Absolutamente nada. Ele só vai te tornar uma pessoa arrogante em termos de conhecimento, Exato. Não, né? a minha pergunta é porque você vê no livro de Hebreus, do, do capítulo 3 até 11, ele vai citando a lista de heróis da fé, né? Então, eles foram realmente assim, tiveram humildade de reconhecer que Deus agia através deles. Uhum. Conhecimento dele próprio, insensibilidade dele próprio, mas a próprio poder de Deus agindo na vida deles, correto? Correto, né? Isso aí faz parte, envolve com certeza, né? Então, a gente precisa trazer isso para a Uhum. nossa prática cristã. É preciso entender que vencer as tentações é algo que envolve o combinado dessas duas realidades, né? Se o crente começar a pensar que ele vai vencer a tentação apenas com conhecimento, ou se ele vai conseguir vencer apenas com sensibilidade, ele está diante de uma das piores tentações que existem nessa relação. De a tentação que é achar que é uma ou outra coisa, mas não é assim. A verdade é que para vencer as tentações você precisa combinar ambas verdades. Você tem que combinar as duas. Ambas precisam fazer parte de você. A gente poderia pensar, por exemplo, para que seja mais claro aqui, existe uma tendência em muitas pessoas a imaginarem uma relação de protestantes históricos e pentecostais, o que eu vou dizer agora. Muitas pessoas vão dizer que um protestante histórico é aquele que ama o conhecimento, é aquele que dá importância ao conhecimento da escritura, né? Ou seja, ele estuda a escritura, ele busca a escritura, ele busca conhecimento. Enquanto o pentecostal, por sua vez, ele é muitas vezes julgado como alguém que quer buscar o quê? A sensibilidade espiritual. É aquele que quer buscar o espírito, quer buscar as coisas de Deus, quer buscar uma revelação especial de Deus, da parte de Deus, né? Então veja, quem é a verdade? Quem está dizendo a verdade? Ou qual desses é o nosso irmão? Eu estou parecendo Cristo fazendo uma parábola aqui agora, né, irmão? Qual desses parece que é mais próximo do reino dos céus? Vamos dizer assim, né? E qual é a resposta? Nenhum dos dois, né? Você precisa ter ambas perspectivas. Você precisa ser tanto aquele que busca o conhecimento para ter o fortalecimento no sentido da escritura, como aquele que busca essa sensibilidade espiritual para poder aplicar o próprio conhecimento de maneira que você não seja tratado como um arrogante. Então, ambas as verdades precisam estar casadas com uma atitude, uma disposição sua para vencer as tentações. Então, se você tiver isso, né, pensando dessa maneira, eu tenho certeza que você vai estar mais fortalecido para vencer as tentações. Pastor Ângelo, Sim, irmãos,
A gente também poderia aplicar essa palavra aí também à piedade, tanto o Cortou um conhecimento pouco quanto a aqui, Williams. sensibilidade. Oi? Cortou um pouco o seu microfone. Você pode repetir, por favor? Combinar também conhecimento e sensibilidade à questão da piedade, porque, Sim. né? O que é que você acha? Porque, ah, às vezes, se trabalha muito a ideia da doutrina, do conhecimento, da teologia, e às vezes falta em nós a sensibilidade. Às vezes se vai para o outro extremo da sensibilidade e se esquece a piedade, né? Se esquece o conhecimento. E essas duas coisas, elas combinadas, ajudam a gente em relação à tentação, né? Sim. Porque você conhece a palavra, você lê a palavra, e aí eu aplicaria a sensibilidade também assim à oração, né? Porque a oração ela vai nos ajudar a ter essa relação com Deus de conversa, de sinceridade, de bate-papo, de contar nossos erros, nossos pecados, aquilo que Deus precisa trabalhar na nossa vida. E aí eu acho que é onde vem exatamente essa força de Deus para que a gente saia da tentação e saia do pecado, né? Inclusive, é interessante que a tentação de Jesus no deserto, pelo que eu vi você trabalhou aí, né? Ela veio logo depois de um tempo de oração de Jesus, né? Um Uhum. tempo dele buscar a Deus, né? Então, essa questão da piedade eu acho que é muito importante. Então, eu acho que a definição de piedade nesse sentido para mim aqui, William, eu achei justamente isso. Combinar conhecimento e sensibilidade. Que algumas pessoas vão julgar piedade como essa sensibilidade. Mas eu vejo que a piedade é justamente ambos argumentos combinados. Uhum, Né? A pessoa piedosa é aquela que conhece e que é sensível, né, à voz do seu Senhor. Então ela é isso que vai definir essa piedade. Se você for apenas alguém com conhecimento da Escritura, ou alguém que apenas busca essa parte espiritual, vamos dizer assim, com a parte de Deus, vai sempre faltar alguma coisa. Sua piedade vai estar incompleta, ao meu ver. Né? Então, o que você falou da oração é muito importante, por isso que foi o argumento também da aula passada, de combinar vigilância e oração. Né? Então, você vê que você junta aquela ação combinada com essa ação combinada e as que virão após agora, e você tem todo um arcabouço da escritura e da sua vida prática para que você possa vencer a tentação. Aí alguém vai uhum, pensar assim, mas pastor, quer dizer que eu tenho que fazer isso tudo? Eu tenho que pensar isso tudo para dizer não à tentação? Né? Então veja, irmão, quando você entra no seu carro, ainda mais aqui é fácil, aqui é moleza, né? Mas quando você entra no seu carro no Brasil, né, você tem que ligar o seu carro, você tem que botar a primeira, né? Você tem que apertar a embreagem para colocar a segunda, depois aperta a embreagem para colocar a terceira e tal. E quando você começa a dirigir, você fica todo duro, né? Você fica ali ainda com dificuldade, às vezes dá aquela agarrada, né? Às vezes você passa a marcha sem apertar a embreagem lá no fundo, então dá aquela arranhada na sua embreagem, e aí você dá aquela dor no coração, né? Então, mas chega um momento que quando você vê, você está dirigindo o carro, e aí você de repente para e pensa, nossa, eu estou dirigindo aqui. O carro praticamente está indo sozinho, porque você está tão automatizado nessa relação que isso é natural para você. Isso flui naturalmente. Então, a vida cristã, irmão, ela depende muito dessa prática para que você possa estar sempre consciente do que está diante de você, de maneira que diante da tentação, naturalmente você saberá como agir, né? Porque você já teve todo aquele preparo de antemão. Então, tenha em mente que isso precisa ser algo a ser vivido na sua vida, experimentado na sua vida, de uma maneira natural ou sobrenatural, dependendo do seu ponto de vista, né? Mas que deverá acontecer dessa maneira, e vai acontecer, porque essa é a nossa batalha dia após dia. Amém? Obrigado aí, pastor Williams, obrigado, Ebenezer. E vamos avançar então para o segundo? Terceiro, né? Então, combine vigilância e oração, combine conhecimento e sensibilidade. E agora? Combine temor e tremor.
Talvez esse, irmão, seja um fundamental aspecto para que você não caia na tentação. Combinar temor e tremor. Qual que é a diferença de temor e tremor? Etimologicamente falando, basicamente o temor tem a ver com medo. E o tremor tem a ver com os efeitos do medo. Então imagina o seguinte, quem foi que falou isso aqui, gente, quando a gente entrou? Foi o Eudes, né? Foi o Eudes? Não, foi o Eudes? Quem foi que falou da fisionomia do Wilson aí? Eu não me lembro. Ah, foi o Everton, né? O Everton, veja só, Everton, você entrou aí e falou, nossa, o pessoal aí tá com a câmera aberta, o Wilson tá palmeirense, não sei o quê, tem que ver. Olha, veja só que interessante. Quando a gente brinca com isso, quer dizer o quê? A gente assusta, né? Palmeirense. Poxa, o palmeirense. E aí, quais são os efeitos disso? Ah, talvez você se afasta, talvez você ri, talvez você chora. Então, basicamente, esse é o sentido de temor e tremor. O temor é o medo e o tremor são os efeitos do medo. Isso é etimologicamente, viu, irmão? Mas na escritura, entender temor e tremor precisa ir muito além de olhar o significado etimológico das palavras. E é o que eu vou propor aqui para os irmãos. Então, como eu posso entender que temor e tremor vão me ajudar a vencer as tentações? Então, veja só. Assim como o texto bíblico anterior que nós lemos de Hebreus capítulo 3, outros textos bíblicos, eles revelam que o homem tentou a Deus. Você já deve ter lido na Escritura algumas vezes que o homem tentou a Deus. E é óbvio, irmão, que tentar a Deus não significa colocar diante de Deus uma prova para fazer Deus pecar, porque isso é ilógico, isso não acontece. Deus não peca, né? Deus é santo. Não é esse o sentido de tentar a Deus. Mas eu vou explicar, mas o texto ele diz que o homem tentou a Deus. E o meu entendimento é que esse tentar a Deus é uma atitude que revela ausência de temor e tremor. E o que é esse temor e tremor nessa relação de tentação? Então, para que a gente possa entender isso, abra o Salmo 78, irmão. Então, tá aí os textos, estão na sua tela, se você quiser anotar. Eu vou falando deles e vou citar alguns. Mas você vê que o Salmo 78, o versículo 40 e o 41, há uma relação aqui do escritor sagrado com o passado, ou seja, ele está estabelecendo o conhecimento que ele tem acerca dos eventos do passado e como isso precisa ser recebido agora. Então, nessa providência divina na história, onde ele cuidou do povo dele, muitas pessoas o tentaram, colocaram Deus à prova. Então, veja o Salmo 78 e diz assim: versículo 40. Quantas vezes? E aí começa desse jeito, né, irmão? Quantas vezes? É uma pergunta praticamente retórica, né? Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Veja que é uma expressão que está dizendo que isso foi muitas, muitas, muitas vezes. E que essas vezes que houve esse rebelar é tratado como uma provocação. Na verdade, tanto a palavra provocação como rebelião, elas são basicamente as mesmas, né? E vem esse versículo 41. Tornaram a tentar a Deus. Agravaram o Santo de Israel. Veja, irmão, olha só que situação. Quantas vezes? E depois vem o versículo 41. Tornaram a tentar. Então, além de ser um número inimaginável de vezes, ainda continuavam. Tornaram a tentar a Deus. Agravaram. Pastor, o que é tentar a Deus? Tentar a Deus, irmão, é o mesmo que testar Deus. Provar a Deus significa testar a Deus. É claro, em algumas situações na Escritura, esse provar a Deus
é algo positivo, porque ele mesmo estabelece as situações para essa prova. Agora, quando você prova a Deus, você testa Deus no sentido negativo, no sentido pecaminoso, no sentido que não é abençoado, nisto você está pecando. Então, aqui está acontecendo justamente essa realidade. Está se falando do povo de Israel no deserto, mais uma vez. Então, ali eles provocaram a Deus, eles testaram a Deus. E não apenas aqui no Antigo Testamento, mas nós também temos um exemplo bem conhecido no Novo Testamento, que é o caso de Ananias e Safira. Então, quando você lê Atos capítulo 5, o que Pedro diz naquela relação, né? Ele olha para a mulher, ele olha para Safira, que combinou algo com Ananias, o seu marido, que ele diz: lembram? Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito de Deus? Para colocar à prova o Espírito de Deus? Por que vocês fizeram isso? Então nós sabemos as consequências desse acordo terrível que foi executado ali por Ananias e Safira. Então, meu irmão, veja só. Ao exemplo do registro do Antigo Testamento, note que os filhos de Israel, eles tornaram a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, e essa tal atitude é como um voltar as costas para Deus. É voltar. Se você lê os profetas, você vai perceber que o termo tornar aparece muitas vezes, porque ele é desenvolvido no sentido de arrependimento. Ou seja, todos aqueles que estão fazendo aquilo que desagrada a Deus devem tornar para o Senhor. Ou seja, eles devem dar as costas para o pecado e encarar Deus de frente, se humilhar na presença do Senhor, se arrepender, portanto. Agora, o que o texto bíblico está dizendo é o contrário. Eles estão diante do Senhor e eles viram as costas para Deus e miram o pecado. Miram a prática pecaminosa. Então veja que coisa angustiante. Veja que coisa terrível, irmão. E isso quantas vezes eles fizeram? Diz o texto, né? Quantas vezes? Quantas vezes provocaram a Deus dessa maneira? Você e eu que sabemos. Deus é longânimo, tardio em se irar, mas isso não quer dizer que ele não se ira. Então, as consequências desse pecado levaram Israel para caminhos tortuosos e até mesmo para severas realidades. Mas o fato é que essa angustiosa situação, ela pode ser percebida aqui no Antigo Testamento, ela pode ser percebida no Novo Testamento. Você vê que o próprio profeta Isaías vai, ao falar do pecado daqueles que estão no seu tempo, ele vai dizer justamente essa realidade: rebeldes, contristaram o Espírito de Deus. Então isso continua, isso permanece, e não é diferente hoje, irmão. Ainda existem pessoas provocando a Deus, testando a Deus, estão fazendo aquilo que a palavra do Senhor declara. E por que isso acontece, pastor? Por que muitas vezes o cristão ele deveria dizer não a uma tentação e ele acaba, por vezes, a se rebelar contra Deus? Ou seja, ele tem a tentação de um lado, ele tem Deus do outro, então ele está de frente com o seu Senhor, mas ele dá as costas para Deus e ele olha para a tentação e ele acha que a tentação é melhor, e quando ele acha, ele cai. É aquele princípio de Eva, que tem Deus cuidando da sua vida, cuidando do jardim ao lado deles, e simplesmente eles resolvem não olhar para Deus, mas olhar para a árvore, que é boa, que tem um fruto agradável, que desejável. E é nessa hora que você cai, irmão. É nesse momento. E por que faltou isso? Porque faltou temor e tremor. Isso envolve, irmão, o conhecimento de Deus, saber quem Deus é, saber onde Deus está, saber o que Deus faz. Nós vivemos a nossa vida cristã muitas vezes pensando em Deus, falando sobre Deus,
discursamos sobre Deus, olha, Deus está em todo lugar, mas quando temos que tomar atitudes práticas para a nossa santificação, a gente não lembra de Deus. A gente não lembra. Falta-nos o temor e tremor, portanto, diante de situações que nós sabemos vão contra a santidade de Deus. Então, se você, por exemplo, estiver mexendo no seu computador agora e por algum motivo não estar na escola dominical, né, ouvindo a aula e fazendo outra coisa, e de repente aparece lá um pop-up, um convite, alguma coisa de algo que desagrada ao Senhor, meu irmão, você será tentado a clicar, a acessar aquele conteúdo que você sabe que desagrada ao Senhor. E via de regra, as pessoas que clicarão e pecarão fazem isso porque naquele exato momento não tem o temor e tremor para relembrar que Deus está ali com elas. Que Deus as contempla e vê. Que Deus sabe todo o desígnio do seu coração. Não passa pela nossa cabeça isso. Porque se passasse, irmão, isso é algo que nos levaria a vencer a tentação. Porque se nós lembrássemos, nesse exato momento, que a tentação está diante de nós, que Cristo está ao nosso lado, que o Espírito habita em nós, que Deus sabe todas as coisas, se nós trouxéssemos à baila essa realidade, ou seja, o temor e tremor por quem Deus é, pelo que Deus faz, por onde Deus está, meu irmão, dificilmente você cairá na tentação. Dificilmente. Mas nós, fora do ambiente da igreja, e principalmente nos ambientes de tentação, nós costumamos não lembrar muito de Deus. E isso acaba que começa a ser uma difícil jornada a ser superada para que possamos vencer as tentações. Então, seja no exemplo do Antigo Testamento, seja no Novo, irmão, o que temos aqui é um mandamento que foi quebrado. É o 11º mandamento. Tá bom? É o 11º mandamento. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não está escrito isso na Escritura, irmão? Não tentarás o Senhor teu Deus? Talvez você vai falar aí, são 10, pastor. Não, mas tem esse também, irmão. Deuteronômio 6, versículo 16. Eu coloquei na sua tela. Mateus 4, 7. Tá aí. Você vê que Deuteronômio 6,16 vai dizer justamente isso. Não tentarás o Senhor teu Deus como em Massá, lembrando desse episódio. E o próprio Senhor Jesus, quando foi tentado pelo diabo naquela questão do pináculo, o que ele declarou? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não tentemos a Deus, não coloquemos a Deus à prova nesse sentido negativo, irmão. Tenhamos temor e tremor na presença do Senhor. Eu entendo que essa expressão temor e tremor, ela pode ser melhor compreendida à luz dos escritos paulinos. Paulo, ele fala dessa expressão 3 ou 4 vezes, e quando ele faz menção dessas expressões, e uma delas eu coloquei aqui, Filipenses 2,12, aqui em Filipenses 2,12 ele diz para os crentes: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, desenvolver a salvação com temor e tremor, sabendo quem Deus é, sabendo o que Deus faz, sabendo onde Deus está, significa realmente, meu irmão, desenvolver a salvação tendo em Deus o foco supremo. Então, nas cartas paulinas, ele usa essa expressão algumas vezes, e quando ele vai falar dessas vezes, você vai olhar essas vezes e vai entender o que ele quis dizer, fica colocado para nós, como o Beni colocou, que essa expressão temor e tremor envolve humildade espiritual. Essa expressão temor e tremor envolve obediência afetuosa. Então veja só, você tem humildade espiritual a despeito do seu conhecimento ou das experiências que você tem com Deus, você tem humildade espiritual. Você tem uma obediência afetuosa. Você não obedece
simplesmente por obedecer. Não, você ama obedecer a um Senhor que te chamou e te salvou, que por sua graça, pela entrega do seu filho, resolveu te amar. Então, a sua obediência, meu irmão, ela tem uma razão, e essa razão envolve uma forte emoção pelo que Deus proporcionou para você. Então, uma humildade espiritual, uma obediência afetuosa e também um respeito sincero. Como eu posso vencer a tentação? Basta você ter um sincero respeito em relação a Deus. Temor e tremor é isso, é um sincero respeito em relação a Deus. Se você lembrar disso, se você tiver isso no seu coração, no momento que for colocada a isca diante de você, você não debaterá na armadilha. Lembrando aquela frase inicial lá do nosso estudo, né? É melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha, ok? Então, pensando nessa realidade, irmão, você combina vigilância e oração, você combina conhecimento e sensibilidade, e você combina temor e tremor. Sobre esse terceiro ponto, alguém que tem alguma pergunta? Alguma pontuação? Algum comentário? Deu para entender, né? Ô, pastor, Sim. no final, assim, as combinações são ações consecutivas, né? Porque se você tem o conhecimento puro, como você mesmo falou, você fica orgulhoso, né? Uhum. Porque você precisa da sensibilidade do espírito para estar desenvolvendo esse conhecimento. Justamente. E a consequência também de ação desse conhecimento e da sensibilidade é o temor e o tremor. Que uma vez que você conhece, você é sensível à palavra, você vai ter o respeito e a reverência. Você tem sensibilidade espiritual, Celinha. Estamos tentando. Você tem. Porque justamente, veja, o que eu estou colocando para os irmãos didaticamente nesse estudo é algo fundamental. Mas é óbvio que a Escritura tem muito mais a nos oferecer. Mas você observa que à medida que você vai observando o que está escrito, o que está explicado na palavra e o que vai sendo comentado por todos, você vai entendendo que uma ação decorre da outra, ou seja, uma ação depende da outra, né? Uma está ligada à outra. É justamente isso, né? É como aquele carro que você vai dirigir. São várias ações que você tem que executar. Mas quanto mais preparado você estiver, mais natural será para você executar todas elas, né? Pastor, porque assim também funciona o pecado, né? A Bíblia diz que um pecado chama um pecado chama o outro. Então, uma Sim, vez pecou, você não se arrependeu, você vai continuar tendo ações pecaminosas. sim. E, Isso vai ser uma outra abismo, né? e o conhecimento de Deus e a sensibilidade vai fazendo a mesma coisa. Porque quanto mais você conhece, mais você vai ter a luz do Espírito Santo para discernir e escolher o que você vai querer. Se você vai ceder ao pecado, à isca, né? Sim. Ou vai ter o temor de obedecer a Deus. E é claro, por que isso, Celinha? Porque o pecado, aliás, a tentação para ser algo perigoso para você, tem que ser algo desejável. Uhum. É algo que você quer, é algo que você almeja. E quando eu falo você, eu estou falando justamente dessa natureza pecaminosa que ainda reside em nós, né? Basta resquícios para que haja uma batalha gigante dentro de nós, né? Então veja que o nosso desejo é um grande inimigo, como nós falamos lá da tríade original das tentações, né? Mas veja que tem a ver com aquilo que nós queremos. E se você cai uma vez numa determinada tentação, você pode ter certeza que outras vão vir juntas e que a tríade vai trabalhar conjuntamente para te levar o mais profundo dessa realidade.
Eu poderia comparar, por exemplo, com o ambiente de drogas, onde uma pessoa começa com uma droga suave e à medida que aquela droga vai perdendo o efeito, ela precisa o quê? Ela precisa se aprofundar cada vez mais para ela conseguir o mesmo efeito no seu corpo que aquela primeira droga ofereceu, né. E ela vai afundando num abismo tão profundo, que se Deus não tiver misericórdia, o que espera para ela realmente não é a vida, mas é a morte. Então a nossa relação com essa luta contra o pecado precisa ser vista dessa perspectiva, porque nós podemos vencer a tentação. Nós podemos pecar muito menos, né. Veja, eu não disse não pecar, viu, irmão, porque isso é impossível enquanto nós tivermos esse resquício de velha natureza em nós, mas podemos pecar muito menos, né. E isso vai depender da nossa santificação e da união de todas essas atitudes para que possamos vencer a tentação dia após dia. Sigamos? Vamos lá então, a última, hein. Combine fé e confiança. Ângelo, Sim, Ângelo, eu posso fazer um comentário pode. antes que você prossiga? Eu estou escutando e é claro, a Bíblia fala que nós somos tentados segundo as nossas concupiscências, ok? Sim, Mas eu acho que a igreja, no geral, como é que eu falo isso? Vamos falar de liderança de igreja. No geral, as pessoas têm que ter senso, quando falamos de moral, entendeu? Tem que ter senso, tem que ter moral, tem que ter dignidade e tem que ser menos egoísta também. A gente, quando o pecado bate na porta, né, eu fico escutando algumas coisas dentro da igreja, assim, eu sei que isso que eu vou falar é polêmico, entendeu? Mas olha, se temos o Espírito Santo de Deus, de verdade mesmo, eu vim de uma família super quebrada, pais divorciados, e desde quando o Evangelho alcançou o meu coração, e até antes mesmo, meu senso de moral é o mesmo, claro, com Jesus a cada dia trabalha em mim para me fazer melhor. Agora, tem uns fatos que a gente escuta que eu vou para um lado, vou para o outro, eu falo, olha, vamos falar grosso modo que eu posso falar, né? Às vezes falta um pouco de vergonha, tá? Me perdoe, mas falta um pouco de vergonha e de menos egoísmo. As pessoas são muito egoístas e perdem a vergonha na cara. É isso que eu acho. eu acho que você está querendo dizer que falta temor e tremor, né? Não é Mas isso? eu gosto de falar que é falta de vergonha na cara e falta de Sim, ser, sim. entendeu? Esse senso de egoísmo, a pessoa só pensa nele. Desde quando eu era criança, eu olhava para os meus pais e para minha família. Eu acho que a igreja perdeu isso, essa coisa de falar do pecado aberto, entendeu? Isso é pecado, é coisa que desagrada a Deus, é pecado. É claro, o escolhido ele vai para o céu. Deus escolheu, eu acredito na predestinação. Vai levar, depois que sofreu um tanto, vai para o céu. Mas eu acho que as pessoas precisam, sabe o quê? Balançar a cabeça e tomar vergonha na cara. Desculpa aí a opinião, mas é isso que eu acho mesmo. E pronto. Tá tudo bem. Na verdade, o que você está falando é aquilo que a gente está falando aqui desde o início, né? Não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação no deserto. Então, veja, você precisa trazer esse conhecimento para essa sensibilidade. Quando você não faz isso, o que acontece? É o que você está dizendo, são pessoas que não têm vergonha. Não têm vergonha de fazer o que desagrada a Deus. Lhes falta o temor e tremor. E, naturalmente, falta vigilância e oração, com certeza. Isso vai ficar óbvio, né? Porque a pessoa que não vigia e ora, não procura o conhecimento da Escritura, não é sensível à voz do seu Senhor, não é uma pessoa piedosa.
né? E se ela não é piedosa, os frutos dessa impiedade vão aparecer, né? Vão ser vistos. E isso, claro, para aquele que quer fazer a vontade do Senhor, vai ser visto como você colocou mesmo. Nossa, a pessoa parece que não tem vergonha na cara, né? Literalmente. Não tem vergonha na cara daquilo que ela faz. Às vezes a pessoa, ela se arrepende, entre aspas, né? Ela diz que se arrependeu e tal, mas na primeira oportunidade, o porco, a porca, né, volta ao lamaçal. Então, será que foi um arrependimento mesmo? Né? Será que para nós arrependimento é chorar, é levantar a mão, é se ajoelhar, é dizer eu aceito? Será que é isso? Ou será que arrependimento é algo que é muito mais profundo, né? Então tenhamos consciência disso. E acima de tudo, mesmo com esses problemas, Ricardo, combine fé e confiança, né? Eu acho que o estudo ele fecha aqui, porque combinar fé em confiança é uma atitude fundamental para que você seja preservado dessa relação. Porque ao mesmo tempo que você tem muitos irmãos, né, na igreja que não te dão o exemplo a ser seguido, você também tem irmãos que te dão o exemplo a ser seguido. Mas, independentemente dessa relação, você deve olhar para um para aprender como não fazer, deve olhar para outro e olhar como fazer, mas a sua fé e confiança precisa estar naquele que fez unicamente perfeito. E só tem um que fez unicamente perfeito. Quem foi? Jesus. Né? Eu li o texto de Hebreus 2, 16 a 18 no início, e como nós já trabalhamos esse texto nas aulas anteriores, eu não vou me deter tanto nele, mas eu queria que você abrisse Hebreus 4. Hebreus 4, 15 e 16, porque fé e confiança, irmãos, estão aqui nesse texto. Quando colocam Jesus como sumo sacerdote idôneo, perfeito. Então, veja, nas nossas relações cristãs, na igreja, a gente tem todo tipo de pessoa, nós temos joio e trigo, nós temos escolhidos e incrédulos, nós temos várias situações, várias nuances que poderíamos analisar. Mas uma coisa é certa, irmão, você deve olhar para tudo isso e aprender com tudo isso. Mas o exemplo maior, aquilo que vai te dar verdadeiramente a fé e confiança combinadas para que você vença as tentações, é Jesus Cristo. Então, meu irmão, guarde isso no seu coração. A vitória e presença de Cristo nos ajuda a suportar e vencer quaisquer lutas. É aqui a nossa base, é aqui que está a nossa confiança, é aqui que está a nossa fé. O sacerdócio de Cristo não é humano, o sacerdócio de Cristo não é falho. É preciso ter fé e confiança nessa declaração. Então veja o que diz Hebreus 4. Ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote, versículo 15, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja, compadecer-se aqui é sofrer juntamente com, ter o mesmo sentimento. Jesus é aquele que sofre juntamente conosco. Talvez você está passando lutas difíceis, complicadas. Aí o pastor vem e chega e fala: olha, combine fé e confiança para vencer a tentação. Amém. Quem está ao meu lado? Aquele sumo sacerdote sofre junto com você. Ele está ao seu lado. Ele compadece. Pois ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Lembre-se, irmão, uma tentação que vai muito além da que o diabo lhe propôs naquele instante crucial. Foi algo que começou lá no deserto, perdurou por todo o ministério de Cristo e agora continua na igreja. Continua na igreja. Então, Cristo é aquele que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então, o versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, como?
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa expressão, ocasião oportuna, coloque tentação, irmão, como exemplo do nosso estudo de hoje. Para acharmos graça para socorro em ocasião de tentação, em tempos de tentação, ao sermos tentados. Então, meu amado, juntar fé e confiança é fundamental para que você vença as tentações. Confiança na obra de Cristo, confiança na presença real de Cristo ao seu lado para lhe ajudar. Combinar fé e confiança é fundamental para que não entremos em tentação. E deixa eu começar com confiança para depois eu falar da fé. Apesar de que aqui está fé e confiança, mas deixa eu começar com a confiança primeiro. Por que confiança, irmão? Certo de quem é? O nosso sumo sacerdote, Cristo. A gente se achega. Então veja, todo aquele conhecimento que você tem acerca de Cristo, a sensibilidade que ele lhe confere pela presença maravilhosa do Espírito Santo, deve levar você a chegar confiadamente. Essa palavra confiadamente significa em liberdade, sem segredos. Como se pudesse ter um segredo, né, com Deus. Você não tem segredos com Deus, irmão. Então, independentemente do que você fez, independentemente do que você pensou, independentemente do seu passado, você se chega confiado, sabendo que esse Deus grandioso, maravilhoso, poderoso, tremendo, vai olhar para você com um olhar de amor, porque ele olha através de Cristo Jesus. Então esse Deus, quando ele olha para você, pecador, miserável, né, que caiu na tentação, quando ele olha para você, quem ele vê? Ele vê Cristo sobre você, ele vê Cristo ao lado de você, te ajudando nas fraquezas. Então é aí que nós alcançamos a misericórdia. E é aí que alcançamos a graça que o texto bíblico fala para nós, né? Então isso é se achegar confiadamente. Então eu combino essa confiança com fé. Por que eu combino com fé? Porque fé e confiança, no contexto de Hebreus, irmão, é algo que anda junto. É algo que anda junto. Olha aí, por exemplo, o texto de Hebreus 10. Está aí na tela, né? Hebreus 10, versículo 22 e 23. O texto fala: aproximemos, de novo, hein? Aproximemos com sincero coração. Veja, esse sincero coração é o confiadamente, sem segredos, com liberdade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a nossa confiança da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se isso não te der confiança, eu não sei mais o que vai dar, meu irmão. O que pode te dar mais confiança do que isso? A palavra do pastor? Hã? Talvez de um apóstolo, vai saber, né? Meu irmão, veja, é justamente essa descrição bíblica poderosa que vai lhe dar a fé, que vai lhe dar a confiança, que vai te dar a força para combinar fé e confiança para você poder usar isso para vencer as tentações. Foi o Beni, né, que falou da Galeria da Fé. Foi ele, não foi? Acho que foi ele. Lá de Hebreus 11, né? Citando aqueles homens que eram humildes espiritualmente falando, Beni. E dentro desse contexto, lá no versículo 6, o que que diz? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja de novo, né? Se aproxima de Deus, que se achega diante de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, confiança e fé precisam realmente estar combinadas para que você vença a tentação. E, claro,
Pastor, eu tentei combinar fé e confiança, mas eu acabei caindo na tentação. E agora, pastor? Aí agora vamos aqui aplicar João, né, irmãos? Essas coisas eu vos escrevi para que não pecais. Todavia, porém, entretanto, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Amém, irmão? Então você precisa lutar. Você precisa combinar fé e confiança para vencer. Mas eu imagino que um dia ou outro você vai cair. Mas quando você cair, meu irmão, confie, tenha fé. Você não perdeu a sua salvação, meu irmão. Olha aí o cristão agora, hein? Olha bem para mim aqui agora, ó. Se você pecou, você não perdeu a sua salvação, meu irmão. Se você perdeu algo, foi intimidade com Deus. Porque todo pecado, meu irmão, é um voltar as costas para Deus. Todo pecado é isso. De uma maneira ou de outra, você está voltando as costas para Deus. Você ignorou a Deus deliberadamente. Mas tornai-vos para Ele. Entende? Você voltou as costas para Deus porque você caiu na tentação. Mas Cristo Jesus, através do Espírito Santo, ele diz: tornai-vos para Ele. E você torna para Ele. Porque, meu irmão, o seu prazer verdadeiro, o seu prazer real, não está no pecado, mas está em Deus, está na sua lei, está em agradar ao Senhor. Então, veja que essa vai ser a nossa luta até o fim. Uns serão mais vitoriosos do que outros nessas batalhas da tentação. Combinarão melhor essas atitudes que nós falamos aqui. Mas uma coisa é certa, o destino final de todos nós é estar num lugar para pessoas arrependidas, que se arrependeram dos seus pecados, que confiaram nos méritos de Cristo, que se achegaram confiadamente nele, em plena certeza de fé, sabendo que ele é fiel, que ele cumprirá a sua promessa, que nós somos as ovelhas e nós ouvimos a sua voz e nós não endureceremos o nosso coração, nós avançaremos, nós aprenderemos, nós seremos sensíveis à voz do Senhor. Amém, irmão? Combine fé e confiança. Alguém quer comentar aqui? Para poder fechar? Pastor, isso que você falou sobre a pessoa que peca, né? E eu acho assim, quando você falou que a pessoa que peca não perde a salvação, né? Mas o diabo, ele joga isso, né? Que geralmente quando a pessoa peca e se distancia de Deus, né? A tendência é de se afastar cada vez mais, porque o diabo fala, né? Aquilo sempre, né? Ah, você não vale nada, você pecou, você tá, sabe? Deus está triste com você agora, né? E não adianta você fazer nada que, sabe? Então você vê esse sentimento de culpa, né? Quando a gente peca, né? Isso vai se distanciando cada vez mais a pessoa de Deus, né? E o crente tem que ter essa certeza, né? De que se você pecou, você não perdeu a salvação, sabe? Existe uma, existe uma chance, né? Existe Cristo que morreu e derramou seu sangue para remissão do seu pecado, né? Então você tem que ter essa confiança de que, sabe? Você, que nem uma vez eu estava escutando uma ilustração de uma senhora que estava falando sobre isso, né? É a mesma coisa, aquele tempo que a gente marchava no 7 de setembro nas escolas lá no Brasil, né? As professores ensinaram a gente a dar aqueles passinhos, né? Quando você errava, né? Você tinha que dar um pulinho para pegar de novo o passo certo da marcha, né? Então, assim, né? É a nossa vida, né? Quer dizer, a nossa vida cristã deve ser assim. Você pecou, né? Você errou a marcha, o passo, né? Dá aquele pulinho e pega de novo a marcha, né? E vai para frente. Mas você Sim, não perdeu a salvação, né? sim. E é claro, essa é uma palavra para crentes, viu, irmãos? É uma palavra para crentes, para igreja. Mas veja, o que o presbítero Estevão falou, que eu falei, né?
precisa nos levar ao seguinte entendimento. Se você é crente de verdade, quando você pecar, você vai sentir a pior pessoa do mundo. Você vai sentir um zero, um nada. Você não vale nada. É isso que você vai pensar, né? E é claro, aquela tríade da tentação, ela vai te tentar, de certa maneira, trabalhar na sua vida para que você mantenha esse pensamento no sentido de afastar-se de Deus, né? Então isso acontece muito comigo, irmãos. Quando eu cometo um pecado, a minha consciência logo me diz justamente isso. Que miserável homem que sou. Gente, que coisa horrível, né? Tal. Só que a resposta que você deve procurar não é essa que eu vou dizer agora. Olha, você é importante para Deus, tá? Você é importante. Não importa o que você fez, tá? Se chega à presença do Senhor. Não. Veja, essa consciência de que você é miserável, pecador, que você é alguém mau por natureza, isso tem que permanecer em nós, irmão. Agora, isso precisa nos levar a olhar para Cristo. Então você olha para si e você fala: eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou terrível, eu não mereço a salvação, eu não mereço nada, que coisa terrível. Mas isso não deve te afastar da igreja, isso não deve te afastar dos caminhos do Senhor, isso não deve te afastar da presença do Rei, mas pelo contrário, quando você reconhece tudo isso, você deve então vencer a tentação que está disposta nesse sentido, no sentido de você é tão terrível, então abandone tudo. Você deve vencer essa tentação e, no momento que você pensar tudo isso, falar assim: mas Cristo ainda assim deu a sua vida por mim. Aqui que está o grande diferencial. Cristo deu a vida dele por mim. Então, quando você entende que apesar de você ser tão terrível assim, Cristo deu a sua vida por ele, você se arrepende. Você se arrepende e você volta para Deus. É esse o segredo, irmão. O que acontece na prática da igreja muitas vezes, e aí pastores acabam que ouvem isso muito, né? Você vai conversar com alguém, quando as pessoas reclamam muito da igreja, quando elas estão longe da igreja, elas reclamam de tudo. Elas reclamam do pastor, reclamam do conselho, reclamam da igreja, reclamam que ninguém procurou, que ninguém aconselhou, que ninguém conversou, que ninguém é isso, que ninguém é aquilo, tal. Qual que é o problema dessas declarações? Elas podem até ser verdadeiras, irmão. Podem até ser verdadeiras. Mas qual que é o problema disso tudo? A pessoa não olhou para si. Ela não olhou para si. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos o quão terríveis nós podemos ser, isso precisa nos levar a olhar para Cristo. Ele decidiu nos perdoar. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu entregar sua vida por nós. Então se arrependa. Então isso está na contramão, irmão, do que se ouve por aí, porque o que se ouve por aí é totalmente diferente, né? Olha, você é pecador, miserável, né? O diabo, vamos dizer assim, né? Ele coloca justamente isso em nós, né? Você é pecador, miserável, e a pessoa vem, chega, dá um tapinha nas suas costas e diz: não, você não é, meu querido, você é amado do Pai, e não sei o quê, você é especial para Deus, esse tipo de coisa. Ainda que isso possa ser verdade em vários contextos, irmão, a questão é, se o diabo tocar e dar três tapinhas nas suas costas aí e falar assim: você é terrível, você é pecador, você é miserável, olha, você não presta, você vai olhar para o diabo e falar assim: é verdade. É verdade. Eu estou dizendo que o diabo está falando a verdade, mano. É verdade. Tudo isso é verdade. Mas Cristo entregou a sua vida por mim. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu não quero ser assim.
a minha nova história, o meu novo eu, o ser nova criatura, significa justamente lutar contra tudo isso, entendendo quem você verdadeiramente é. Então, eu vivi um tempo na minha vida que eu, como qualquer outro cristão, deve ter passado por isso, de ter pensado assim, eu não volto mais na igreja, né? Quero saber mais de igreja. Porque você fica olhando muito para as pessoas, você é muito especial, né? Você é demais. Mas quando você reconhece que você é terrível, você é o pior, você é o pior. Quando você se vê como o pior e entender que Cristo te perdoa, aí você vai caminhar junto. Você vai caminhar junto e vai poder ajudar outras pessoas a vencer as lutas que você já venceu, né? Então isso é ser igreja, irmão. E ser igreja não é ser perfeito, né? Ser igreja é você caminhar ao lado buscando essa perfeição em Cristo. Então lutemos juntos, irmãos, né? Eu tenho uma frase que eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Essa frase aqui. John Quincy Adams, ele foi o 6º presidente dos Estados Unidos. Eu não sei quem estava aí nessa época, né? Ele foi o 6º presidente dos Estados Unidos. Ele era assim um unitarista, mas a gente ignora esse aspecto, né? Vamos ignorar, isso não importa. A questão é que certa vez ele declarou essa frase. Ele disse: toda tentação é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Aqui está o grande cheque para a gente poder fechar o nosso estudo. Não olhe para a tentação, veja bem, meu irmão, não olhe para a tentação como uma oportunidade de dar aquela famosa desculpa: a carne é fraca. Né? Não, não, não. Vamos inverter. Vamos olhar para a tentação como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Porque cada vez que você volta as costas para a tentação, portanto, para o pecado, você contempla Deus. É a glória de Deus que está sobre a sua vida, são os olhos de Cristo que estão sobre a sua vida, é a iluminação do Espírito sobre a sua vida. Cada vez, meu irmão, que você é tentado, você tem a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Então, quando a oração de Jesus nos ensina a dizer: não nos deixe cair em tentação, aqui temos a certeza de que a tentação estará presente. A oração é para que nós não caiamos. Então, não cairemos. Vamos vê-la como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Então, diante da tentação, tendo tudo aquilo que nós aprendemos aqui, conhecer o exemplo do Mestre nas tentações, identificar a tríade original das tentações, entender o limite existente nas tentações e combinar as atitudes úteis diante das tentações que vimos aqui hoje: vigilância e oração, conhecimento e sensibilidade, temor e tremor, fé e confiança. Meu irmão, voltaremos as costas à tentação, ao pecado e nos aproximaremos dia após dia do Senhor. Esse tem que ser o nosso objetivo. Amém? Estamos prontos para lutar? Amém. Perguntas? Hoje foi o último, hein, irmão? Foi o último. Pastor, você vai mandar no e-mail a aula 4 e a 5, igual você fez com as 3 primeiras? Não está escutando. Eu estava vendo, esperando para ver quem ia falar primeiro. Assim, eu quero saber quantas pessoas estão lendo o e-mail na igreja, né? Alguém deve ter pensado: poxa, o pastor não mandou o e-mail hoje, né? É porque eu ia terminar para poder mandar. Mas A quarta você não mandou também, não. Por isso, porque a quarta aula, na verdade, a aula do domingo passado e Ela essa, junta. juntas, né? Então, assim que eu desligar aqui, você vai receber aí.
Obrigada. Obrigado, pastor. É VaptVupt, entendeu? Aqui você vai ter esse material para você poder ler sempre, poder consultar, compartilhar com pessoas, né? E continuar aí sendo abençoado ao estudar a palavra, né? Pastor, queria agradecer aí pelo esse estudo que o senhor nos deu. Foi muito. Deus usou sua vida para nos edificar. Eu sei que não é fácil a gente conciliar nossa rotina de trabalho e estudo e igreja, mas foi bênção nas nossas vidas. Deus te usou, que Deus possa continuar te usando, te abençoando e a cada dia você possa estar se aprofundando mais na palavra dele. Amém, meu irmão. Amém. Graças a Deus por isso, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Quer compartilhar algum testemunho, talvez? Alguma questão relacionada? Vamos lá, irmão, porque semana que vem é o pastor Pedro, aí é outros 500. Ninguém? Só o Wesley? Pastor Ângelo, eu quero agradecer também. Eu escuto os estudos, eu não participo no domingo, mas eu escuto os estudos. Tem alguns que eu ainda não escutei, eu preciso voltar e escutar. Mas eu quero agradecer. Eu até comentei com ele, não importa a saia justa que a gente põe em você, você só responde com a palavra de Deus. E isso traz uma alegria, um conforto no meu coração. Eu acho que nós somos pecadores mesmo, arrependidos. E o pecado, a gente lida com ele a cada minuto, né? Mas a gente tem que orar, ler a palavra de Deus, porque é isso que nos ajuda. E se pecarmos, eu amo João, porque e se pecarmos? Jesus é o advogado que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém. Então, muito obrigado pela sua fidelidade com a palavra de Deus. Eu fiz o comentário aqui, eu até falei com ele, eu falei, você vai ver. O pastor Ângelo, a maneira como você responde com a palavra de Deus. É isso aí, é isso que é importante. Muito, muito obrigado. Amém, Ricardo. Deus abençoe, viu? Amém. Tem que ser assim sempre, né? Mas é isso que a gente precisa, nós precisamos da palavra. E não é o que eu acho, o que você acha. O importante é o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito. Gostei muito do que o Estevão também falou, né? Às vezes a gente erra na marcha, né? Quando está marchando naquele passo ali. É dar um pulo e continuar marchando, né? Porque o nosso lar não é aqui. E nós somos pecadores mesmo. O bem que eu quero fazer, tem hora que eu não consigo fazer. Então é só isso. Obrigada. Vou desligar. Amém. Falei muito. Já enviei o e-mail aí, tá? Deve estar aí na caixa de e-mail de vocês. Ô, pastor Ângelo. Amém? Amém, queridos? Amém. Obrigado, Martinha. Martinha esperou até o final da aula para falar, né, Martinha? Aprendi que tem que ouvir primeiro, para depois falar, né? Justamente. Alguém falou aí? Alguém quer falar? Não, só agradecer, pastor, realmente pela sua fidelidade à palavra, né? E por essa colaboração que tem dado a nossa igreja nesse mês de férias do pastor Pedro. Né? Somos gratos pela sua vida, pastor. Amém. Bênção. Nós temos também uma boa notícia para dar. Eu creio que 90% de chance que domingo que vem nós já teremos nossa classe dominical na igreja, né? Aleluia! Entendeu? Então, estou esperando só uma pequena confirmação do pastor da igreja de manhã, hoje à tarde, mas já estamos encaminhando aí para voltarmos à igreja na parte da manhã. Graças a Deus. Se Muito Deus bom. quiser. Mas aí o Eudes vai dar a notícia para a gente hoje, né, no culto à noite. Daquele jeito feliz que ele dá? Sempre. Então você já ouviu aí, né, pastor Williams? Qualquer coisa, olha aí com Eudes para ele dar esse aviso lá no final do culto. Irmãos, então... Sim. A tá na roça lá, tá colhendo milho. É Pantanal, ele tá lá no Pantanal. Pastor, brigadão. Faça as palavras do Wilson aí, a minha também. Valeu, cachorro. Muito obrigado pela força aí pela nossa igreja. Amém. Deus abençoe todos, viu? Amém. E estamos lá no culto hoje à noite. Não esqueça de olhar esse seu e-mail
E qualquer dúvida, manda um recado pessoal aí que a gente vai ajudando uns aos outros. Deus abençoe, irmãos. Ótimo domingo. Amém, pastor. Obrigado. Bom dia para todos. Até mais. Amém. Nada, pastor. Nada. Obrigado, bom dia.